meu nome é Antônio, eu sou consultor de vendas aqui da Exact Sales, estou recebendo nosso cliente da Vista Software, o Rodrigo, ele é diretor lá, e a gente convidou ele para falar um pouco sobre o processo da Exact, os desafios que ele superou, o que ele precisava e também o que ele alcançou aí com o processo da Exact Sales. Bom, Antônio, primeiro, obrigado pelo convite aí, cara. É legal pra caramba a gente falar desse processo que aconteceu dentro da Vista. Bom, primeiro o que a gente precisava superar era diminuir um pouco esse ciclo de venda complexa, né? Então a gente tinha bastante dificuldade de prever os negócios num mês, enfim, dificuldade de bater meta. E aí a gente tinha essa questão do ciclo de vendas e também a questão da taxa de conversão, né? Então, até hoje na Vista é um desafio porque a gente tem uma quantidade grande de negócios e por vezes a gente percebia que não estava performando, né? E aí, o que a gente, né, na época, buscando os conteúdos ali, deu uma olhada, né? Que a gente, apesar de estar nichado, a gente precisava entender qual era o perfil da empresa que a gente queria atender, enfim, a gente começou a identificar também uma taxa de cancelamento, mas por uma questão de timing mesmo, a pessoa comprava a solução e depois não entendia muito bem se era aquilo, enfim. E aí, cara, uma das coisas mais legais, assim, na época da implementação, foi rever todo o processo comercial, né? Então, perfeito. As coisas que a gente já vinha fazendo e estava funcionando, e aí a imersão ali do processo ali, que na época a implementadora, a Lana, que foi fantástica, ela colocou uma situação muito latente, assim, tipo, que é teu perfil ideal, né? Quem que você quer atender? E aí, cara, que a gente não tinha essa pergunta formada, e a gente começou a dar uma olhada em Safari de vendas, enfim, olhar a venda mais rápida. E aí a gente começou a reestruturar todo o processo, né? Então, entendendo qual era o perfil, a gente mudou persona, a gente fez uma série de situações. Uma das coisas que é legal também, que eu lembro que era um desafio da Vista, era a questão da tua máquina de vendas, né? A tua equipe era uma equipe mais inflada, num processo mais tradicional, e aí a pré-venda mexeu bastante com isso também, e isso mudou um pouco o teu CAC, né? Bastante, digamos assim. Bastante. Né? Acho legal comentar também esse ponto, que é um dos pontos que ajuda demais a parte de implementação a trazer à tona, né? Exatamente, a gente calculou esse CAC, era engraçado também porque a gente estava num momento de estruturar inside sales, então eram modelos diferentes, eu tinha vendedores externos, eu tinha uma equipe maior e estava estruturando a questão do inbound também, e aí a gente começou a entender, reestruturar o processo e começar a medir isso com uma certa precisão, porque a gente começava a olhar algumas coisas, mas tipo, aquele cara que estava ali com a gente, de repente não era o melhor cara, e a gente sabia que, poxa, a gente tem esse CAC aqui porque a gente está buscando caras que não são ideais para a Vista, enfim. E a gente começou a focar naquele cara e a gente começou a ver a redução do CAC. Hoje a gente tem uma redução aí de 20% no custo de aquisição de cliente, e a gente teve também, em cima disso, uma redução bastante grande do ciclo, né? A gente reduziu aí em 25%, então hoje, de oportunidade para venda, a gente está na casa de 8 dias. Que é bem bacana. Só para frisar, a oportunidade é de quando o pré-vendedor agenda até o fechamento da venda. Exatamente. Isso, né? E o que foi legal também? A gente definiu, por exemplo, uma meta de 3 a 4 agendamentos por dia, e mesmo no início da operação, a minha pré-vendedora já estava fazendo 7 agendamentos por dia. Então, e entendendo por que isso estava acontecendo. Porque a gente começou realmente a focar naquele perfil, naquele público que estava com a mão levantada, mas no meio do bolo ali entre pessoas que não estavam prontas para comprar e das pessoas que estavam prontas para comprar, a gente abriu esse leque e a gente começou a atender aquele cara que tem o perfil, quer comprar, tem o orçamento e via sentido naquilo que a gente estava fazendo. É legal porque, para o pessoal que não conhece a Vista, por favor, conheça. Eles são uma empresa focada em CRM. Então, o controle que ele gera para os clientes dele não era um controle que ele conseguia na pré-venda. Nem com a ferramenta dele, ele nem tinha esse controle. Então, é legal porque esses controles também te ajudaram muito, né, Rodrigo? Sim. Muito crescimento depois
não só de ter o pré-vendedor, de gerar oportunidade, qualificar para a ponta, mas também uma série de outras coisas que te agregaram. Isso que eu acho interessante também trazer para que a gente consiga entender além só da pré-venda, mas entendendo o impacto que teve no teu processo comercial como um todo. Cara, foi assim, jogar o processo de cabeça para baixo, né? Então, primeiro a gente descobriu, através da teoria das restrições, que vendedor tinha 42% do tempo dele era focado em itens que não era venda. E aí eu tive muita ajuda, né? Meus sócios me ajudaram, a gente passou alguns jobs de venda para implementação, e aí no primeiro mês, rodando o Spotter, a gente já teve um aumento de 33% em venda, fazendo que o vendedor focasse só nas vendas. Tirando, então, isso era um item que, mas isso não era pré-venda, isso é processo comercial, mas a imersão do processo todo nos ajudou nisso. Marketing, por exemplo, a gente melhorou várias passagens de bastão com a entrada do Spotter. A gente começou a ter muito mais itens relacionados à perda de negócio. A gente começou a desenvolver conteúdos que nem sabia que precisaria. Então, cara, mudou o processo de venda, mudou o processo de marketing, mudou processos de outras áreas, implementação, Perfeito. CS, desenvolvimento. O próprio Vista, cara, o novo Vista mudou muito com a questão de pré-venda. E os nossos conceitos dentro da empresa de venda, né? Então a gente começou a usar muito pré-venda em tudo. O nosso pitch comercial mudou também por causa de pré-vendas. Então, cara, você implementa o Spotter e a metodologia de pré-vendas numa empresa, tenha certeza que tudo vai mudar, cara. Tudo vai mudar. E é assim que os resultados são entregues. Uma coisa que é legal, que o Rodrigo traz muito, é a questão de não ser nada plug and play. É um trabalho, é uma melhoria contínua. Isso é bem interessante. A Exact não deu play e trouxe, né, mas construir muito a quatro mãos. E eu acho que a implementação te ajudou muito nesse sentido de trazer à tona pontos que você não via, que tu não conhecia, e hoje, com uma ajuda maior, também melhoraram e contribuíram com isso. Eu acho que isso é bem importante para qualquer processo comercial, né, Rodrigo? Sim, cara, tem duas coisas que eu acho fantásticas, assim, que primeiro a imersão faz com que tu coloque a mão na massa. Então, as pessoas me ligam, né, perguntando, Rodrigo, você implementou, como é que foi, cara, é plug and play, cara, é muito trabalho. Então, foi legal porque eu precisei vender, testar os filtros, verificar as dicas. Então, assim, foi muito mão na massa, e é por isso que eu consegui mudar as coisas. Então, para aquela empresa ou para aquele gestor que está pensando que vai passar para uma outra pessoa e fica alheio, cara, não vai ter os resultados que tá esperando. Só que em contrapartida, né, de botar a mão na massa, que é legal, cara, o trabalho da implementação é muito assertivo. A implementadora, né, no nosso caso, a gente teve muita sorte, foi muito bacana o fit, assim, a gente teve várias coisas legais. Tudo que foi planejado foi entregue. E depois tem uma sequência, né, cara? Hoje a gente tem um trabalho de CS, eu falei da Alana, que foi implementadora, tem a Maria também, que é a nossa CS, e a gente recebe o fluxo de nutrição em cima das nossas métricas. Então, os resultados que nós geramos, os relatórios, cara. Poxa, eu tenho ajuda sobre como as ligações de pré-venda tá acontecendo. Então, toda semana, cara, eu tenho uma oportunidade de mudar um filtro. Isso também não é estático, né? Isso aí também é legal. Uma vez que tu configura o filtro, não vai ser aquele filtro para sempre. Isso é bacana falar que tu vai melhorando. Que o processo não é engessado. Exatamente. Não é isso. Ele se mexe, e a ideia é isso, que ele evolua a cada dia, né? E ele evolui, cara, primeiro porque tu é convidado a essa imersão, e outra pelos profissionais da Exact, os conteúdos que a Exact faz, e o trabalho do CS, né? Então, cara, não teria esse sucesso, não teria esses resultados com a imersão do profissional, do gestor ali no processo, e o engajamento de todo mundo, né, cara? Pré-vendas, os vendedores, implementação, meu time de produto. Então todo mundo abraçou pré-vendas dentro da Vista. E a outra questão é muita ajuda da Exact por trás. Então, olhando o nosso negócio, nos ajudando. Então, quando acontece qualquer coisa, só dá um grito ali que aparecem as pessoas para ajudar. Bacana. Então, não é um trabalho que inicia e depois,
se vira e isso tem é legal muita ajuda, tem porque muita ajuda nos bastidores. O Rodrigo entrou conosco faz 1 ano e meio, né? Não, perdão, 1 ano e 1 mês aí, e esse acompanhamento até hoje, né, Rodrigo? E sempre vai ser. Então, isso que é bem legal, assim, a continuidade do trabalho para que o sucesso venha a cada dia e possa melhorar e ajudar como um todo. O bacana também é que você consegue melhorar algumas coisas, né? Então comemora ali, redução daqui, dali, mas tu consegue ver também a médio e longo prazo que tu tem muito mais oportunidade de melhoria, né, cara? Então é uma coisa que tu começa, assim que tu começa a trabalhar, tu percebe que tem muita oportunidade. Até na implementação eu queria fazer as coisas mais rápido, né? E aí teve um plano que eu contratei que era um pouquinho mais lento. Que é o plano Starter, né? O Rodrigo contratou o plano Starter. O plano Starter que eu até briguei contigo, né? Na época que fosse um pouco mais rápido. Não ouvi o meu consultor de vendas, né, cara? E até as empresas que puderem contratem um processo mais rápido, porque você vai querer processo mais rápido e assim resultado. É um projeto muito justo, cara. Assim, o planejamento do starter foi executado com maestria. Do prazo que falaram que ia iniciar e o prazo que falaram que ia terminar, foi o que aconteceu. E eu queria acelerar, né, cara? Eu queria ter resultados mais rápidos. Inclusive, eu já fazia pré-venda só com os filtros ainda ali, o esqueleto dos filtros. Eu já fazia pré-venda sem ter o spotter ainda rodando. De tanta oportunidade que eu percebia nesse processo, né, cara? Legal. Rodrigo, então, pra gente finalizar o bate-papo, queria saber, não precisa ser numa frase, né, porque quem trabalha com vendas não consegue fazer tudo isso numa frase. É verdade. Mas eu queria que você recomendasse a Exact, dizer um pouco de por que você recomenda, e se recomenda também, né? Cara, é simples essa parte, porque assim, eu recomendo realmente pela entrega do resultado que foi garimpado, né? Então, quando eu entrei na Exact, as dores que foram sinalizadas, né? Algumas que eu sinalizei e outras que foram sinalizadas para mim, fazia muito sentido. Acho que faz sentido para várias empresas. Hoje a venda está cada vez mais complexa e os resultados que foram planejados foram obtidos, cara. Então eu recomendo a Exact pelo conteúdo, pelos profissionais e pela entrega de resultado. Então hoje nós temos um processo melhor, a gente está crescendo, a gente está indo mais rápido, muito por conta do trabalho da Exact Sales. Muito bom, muito bom. Cara, prazerzaço te receber. A casa é sempre aberta, né? Então, show de bola. Fico muito feliz pela tua depoimento, pela tua conversa. Eu acho que é isso que a Exact propõe, é ajudar as empresas no processo de venda complexa, reestruturando o processo comercial, buscando mais efetividade. Eu acredito que a gente conseguiu isso com a Vista e vai continuar conseguindo por muito tempo. É verdade. Vamos seguir em frente. Isso aí, show de bola.